Olha, a nossa respiração continua em suspenso, né? Pelos últimos desdobramentos do que acontece lá no Oriente Médio, especialmente no que diz respeito a esse aparato militar que está cercando o Irã, tanto da parte do Golfo Pérsico quanto da parte do Oceano Índico. E anteontem, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi de novo a Washington para avistar-se com o presidente Trump e a sua equipe. Antes de entrar propriamente no assunto do que foi essa reunião, eu lembro, para a cuidadosa atenção dos nossos ouvintes, que essa foi a 7ª vez que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, conhecido como Bibi, foi a Washington para se encontrar com o Trump. E pela maneira como o presidente dos Estados Unidos estava cercado de assessores, pois quem é que fazia parte da reunião também? O seu secretário de Defesa, o Pete Hegseth, o secretário Marco Rubio, que é o braço direito do Trump, o assessor especial para assuntos do Oriente Médio, Steve Witkoff. É o núcleo mais importante do governo dos Estados Unidos, núcleo que estava assessorando o Trump nessa reunião. E o Benjamin Netanyahu, o Bibi, também foi com os seus assessores mais chegados. Se reuniram durante 3 horas, amados ouvintes. Mas quase nada transpirou da reunião. Nós só tivemos acesso a poucas declarações do Trump que ele fez pelas redes sociais. Foi uma reunião a portas fechadas, não houve nenhuma declaração de nenhum deles para a imprensa, mas o presidente Trump deixou a denotar alguma coisa de muita importância. Primeiro, é claro, as primeiras palavras dele foram protocolares, foram diplomáticas. Mas depois ele menciona que houve muita insistência da parte dele para que as negociações diplomáticas continuem com o Irã. Vejam bem essa expressão, muita insistência da parte dele. Isso quer dizer que houve certa oposição do Benjamin Netanyahu, especialmente porque há uma espécie de pressão sobre o presidente americano para que esse assunto do Irã tenha um desenlace, porque isso está nas manchetes, no assunto do dia, em todo o mundo. E nós sabemos muito bem quais foram os temas que foram abordados durante essa reunião do Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, com o presidente americano. Em primeiro lugar, naturalmente, a questão do desenvolvimento nuclear do Irã. E aí vocês vão me dizer, amados ouvintes, que na Guerra dos 12 Dias do ano passado, os Estados Unidos destruíram 3 centrais nucleares do Irã. Verdade. Mas acontece que 450 quilos de urânio enriquecido o Irã conseguiu preservar e está de posse. E nós sabemos que quem tem urânio enriquecido tem acesso à bomba atômica, à bomba nuclear. É por isso que o Irã está tão confiante de que ele pode entrar numa guerra com os Estados Unidos. E é bem possível que o Irã esteja a um passo de ter um artefato nuclear. Mas não é só esse o tema. Porque uma bomba, um artefato nuclear sem o vetor, sem o míssil balístico, não é nada. É preciso que o país tenha também a maneira como levar uma ogiva nuclear. Quer dizer, quando a gente fala em ogiva nuclear, é a parte da frente do míssil, é o nariz do míssil. Por isso a gente fala em ogiva nuclear.
E não existe bomba nuclear com menos de 5 mil quilos, 5 toneladas. Isso o Irã desenvolveu muito bem. O Irã tem mísseis balísticos com hipervelocidade, velocidade bem acima do som, 5 vezes mais a velocidade do som. E é isso que Israel não consegue segurar. O sistema de defesa de Israel pode segurar um grande número de mísseis, mas um ou outro acaba passando. E aí, isso é que traz preocupação para o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, de ir até Washington mais uma vez para tentar acertar os ponteiros com o presidente Trump para um desenlace dessa tensão. E também tem os outros motivos. Israel tem muita preocupação com o apoio em termos de fornecimento de armas e de treinamento que o Irã dá para grupos terroristas. Nós sabemos muito bem que quem sustenta os grupos terroristas como o Hamas na faixa de Gaza, o Hezbollah no sul do Líbano, os Houthis no Iêmen, é o Irã. O Irã é o maior fator de instabilidade política militar no Oriente Médio e em outras partes do mundo. O Irã disse que só vai continuar discutindo nessas conversações diplomáticas a questão nuclear. As outras questões, não. Bom, nós estamos vendo que os Estados Unidos conseguiram estabelecer um aparato militar, uma armada terrível. Seja no Golfo Pérsico, que deveria naturalmente se chamar Golfo Arábico, porque nesse Golfo estão países árabes, mas o nome continua. E também no Oceano Índico, perto da grande base aeronaval chamada Diego Garcia, que não fica longe do Irã. Então, são um número muito grande de navios de guerra. O grande porta-aviões Abraham Lincoln, e agora, nessa semana, o Trump ordenou que o porta-aviões, o maior de todos, o Gerald Ford, se desloque do Caribe para essa região do Oriente Médio. O fato é que também nas redes sociais o Trump disse que existe paz no Oriente Médio, que nós podemos testemunhar a paz. Eu não sei, é difícil acreditar nisso, não é? Como é que pode-se falar em paz com tantos artefatos bélicos de parte a parte? Isso faz lembrar um grande provérbio dos romanos que diziam o seguinte: se vis pacem, para bellum. Se você quer a paz, prepara então a guerra, como fator de dissuasão, naturalmente. É isso que eu acho que o presidente Trump estava se referindo. A guerra não interessa a você, meu irmão, não interessa a mim, não interessa a ninguém. Mas nós não podemos suportar de ver o sistema de repressão dos iranianos. Já mataram mais de 35 mil pessoas nas manifestações. E cristãos também. A mídia não dá ênfase nesse assunto, mas nós estamos a par. Como é que as autoridades iranianas estão prendendo e assassinando cristãos iranianos? É porque nos postos de controle, as autoridades iranianas tomam o celular das pessoas. Não é apenas uma identificação. E pelo celular estão vendo, estão descobrindo quem é cristão. E sendo cristão, mas não prender, mas não ferir, mas não torturar. Isso também deve estar também no bujo das negociações para que haja paz com o Irã. Mas é difícil. É difícil. Nós lembramos também daquele grande argumento de um militar alemão que disse o seguinte: a guerra é a continuação da diplomacia por outros meios. Quer dizer, é a guerra para a consecução de objetivos políticos. É o que nós estamos assistindo agora. Não interessa a você, nem a mim, nem aos outros a guerra, mas parece que ela é inevitável.